encontrou aqui no Minas Tênis 1, aqui no Teatro Bradesco, aqui no anexo, aqui no salão, na comemoração dos 30 anos da Sucesso, que é tudo a ver com TI. E você vai entender um pouquinho mais e saber não só dessa confraternização, mas de um dia inteiro de debate. Eu estou aqui com o Marcos Calmon, que é ex-presidente, que é dono da Safe Security, e que hoje aqui homenageia todos os demais colegas. Vamos traduzir aqui para o leigo o que se traduz, traduzir para se traduz é redundante. O que é sucesso e qual é a finalidade dela, e você, como ex-presidente, dentro dessa integração desse setor que cada vez mais cresce em Minas. Bom, tecnologia da informação de uma forma geral em Minas Gerais, ela vai crescer substancialmente. A previsão é que ela dobre de tamanho em 10 anos, os próximos 10 anos. Então é um setor muito, muito promissor. O PIB, a representação de tecnologia da informação em Minas Gerais, deve saltar hoje de 2% para aproximadamente 6% nessa relação de PIB de Minas Gerais até 2022. Essa é a projeção de crescimento que a gente está tendo para o setor. E a Sucesso, que é a sociedade dos usuários. Sociedade de usuários de tecnologia da informação e comunicação. Abrange também toda a área de telecomunicações do Estado também. Hoje é uma confraternização geral, nós vamos conversar com o presidente, mas, sobretudo, hoje é um Viva. Viva aí a parceria público-privada e Viva também a sua empresa. Eu queria que você hoje, homenageando todos os demais colegas aqui, fale um pouquinho do seu peixe, porque se a Sucesso tem 30 anos, você está com... A Safe está com 12 anos. 12 anos de integração. A Safe é uma empresa, é a maior empresa de segurança da informação de Minas Gerais. Nós somos os principais projetos daqui de Minas Gerais de segurança de informações para as empresas públicas e as empresas privadas foram realizados por nós. Então nós fazemos todo o nível de proteção da informação que circula pela empresa, ou seja, para que um hacker, por exemplo, ou mesmo um funcionário dentro da empresa não consiga subtrair essa informação e causar um prejuízo para a empresa. Um prejuízo, dependendo do porte da empresa, pode ser um prejuízo, inclusive, bilionário. E aí você se autorizou exatamente dentro dessa segmentação? Sim, a gente trabalha nisso há 12 anos, exclusivamente com a proteção das informações empresariais, ou seja, a gente trabalha fazendo com que a informação que hoje é o bem mais valioso da empresa, ele continue dentro da empresa, sem nenhum tipo de vazamento, para que possa haver, por exemplo, uma sabotagem ou um prejuízo com a paralisação da informação ou paralisação do data center da empresa, por exemplo. O atendimento personalizado, eu acho que é uma marca, é um diferencial da sua empresa. O maior diferencial da minha empresa, além da qualidade no serviço, também a qualidade no atendimento, é onde nós mais prezamos. Nós temos hoje um índice de 92% dos nossos clientes, eles retornam, ou seja, eles continuam sendo nossos clientes em outros projetos. Uma carteira de clientes bem ampla aí, né? Mais de 200 clientes. Oh, bacana isso. Né? Muito bom. Parabéns. Obrigado. Né? Vamos comemorar, né? Vamos comemorar agora, no Inforuso, nos 30 anos da Inforuso. Imagine um evento, eu conheço pouquíssimos eventos, nacionalmente falando, que acontecem há 30 anos. Na área de tecnologia, então nem se fala, porque é uma área nova, ou seja, o evento surgiu basicamente com a expansão da tecnologia no mundo, ele surgiu e se mantém até hoje, 30 anos. Marcelo está pedindo para você cantar aqui o site e o telefone, vale tudo aqui. Claro, vamos lá. www.safesecurity.com.br e o telefone facílimo 3330.000, 3330.000. Seu próximo cliente, Paulinho Navarro. Prazer. Opa. Obrigado aí pela parceria também. Obrigado, Paulinho. Bom, obrigadão. Ao meu lado, o Léo, grande anfitrião da noite. Estou vendo aqui que hoje a segmentação não se restringe a homem. Tem muitas executivas aqui, muita gente bacana, muito... o feminino de TI, o que seria? Ô Paulo, a gente costuma falar que a área de TI, só tem homem, né? Mas até que, como tem tanta coisa nova vindo em TI, a gente tem também agora pessoas femininas e executivas de gabarito profissional que estão aí nos presenteando. Fazendo e acontecendo. Exatamente. Né? Agora, 30 anos, né? É uma história, nós estamos falando também para leigos aqui que não sabem. Sucesso traduz sociedade
A Sucesso é uma entidade, tá, focada nos usuários de TI. Nós temos 45 anos no Brasil inteiro, sucesso nacional, 45 anos em Minas Gerais, e nós estamos fazendo agora nesse evento, Paulo, 30 anos de sucesso, com a Inforuso Minas. Então é muito interessante esse evento, que reúne todas as pessoas focadas em tecnologia do estado de Minas Gerais aqui. Tá. Você tem números aí para mensurar para o nosso telespectador? Nós tivemos aqui hoje... Associados? Associados nós temos... O que emprega também, o que soma de conteúdo aí para o PIB do nosso estado, o setor? A Sucesso hoje ela é composta de associados, tá? São empresas e fornecedores focadas no nosso segmento de TI. Hoje nós tivemos aqui mais de 900 pessoas vindo para cá. Porque antecedendo a essa confraternização, vocês tiveram debates aí, discussões. Exatamente, tivemos debates importantes. Aqui no Minas 1. No Minas 1, no nosso teatro. Tivemos debates importantes com pessoas importantes, tivemos keynotes importantes, tivemos inclusive presença de autoridades aqui que fizeram fazer com que esse evento seja ilustre, inclusive com a presença do governo do estado de Minas Gerais, que apoia totalmente a Inforuso junto com a Sucesso. A Sucesso é uma entidade, junto com a Funsoft, com a CESPO e o Sindifo. As quatro formam o MGTI, que é o grande investimento que o governo do estado de Minas Gerais está trazendo para nós. Então nós temos aí até 2022, através do MGTI, um grande investimento do governo do estado de Minas Gerais e do governo federal para o desenvolvimento da TI no estado de Minas Gerais. Seria público-privado? Público e privado. E assim nós estamos trazendo um PIB maior para cá, uma arrecadação maior, um desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de startup, e queremos que Minas Gerais seja, até 2022, uma das melhores e maiores fomentadoras de TI do Brasil. Prazer em vê-lo, parabéns, 30 anos. Obrigado, Paulo. A toda essa diretoria sua aí, só tem gente boa aqui. Parabéns pelo seu programa. Todo mundo arrumado, todo mundo elegante, Chico faz parte aqui. Não são os Mauricinhos do direito, não, mas todo mundo no mesmo padrão. Não, todo mundo elegante. Padrão sucesso. Padrão sucesso. Padrão sucesso. Sucesso. Parabéns para você. Paulo, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Ô, Léo, depois no sétimo dia a gente descansa, né? Isso. Não foi uma semana, mas foi um dia intenso de debates, palestras, painéis. Sintetiza para o nosso telespectador o que saiu aqui, o conteúdo que saiu mais importante, além dessa confraternização aqui da noite. A 30ª edição, Paulinho, do Inforuso, ele vem para poder firmar o evento como o principal foco de discussão de tecnologia da informação e comunicações do estado de Minas Gerais. Hoje, quem presenciou aqui os debates teve a oportunidade de conhecer profundamente sobre inteligência digital e redes sociais. Nós tratamos a questão da conectividade e as cidades inteligentes. E principalmente gestão pública, que quando feita com adequação, no uso da tecnologia, consegue verdadeiramente interferir no dia a dia das pessoas. É isso que nós mostramos aqui hoje. O tanto que é importante tecnologia no nosso dia a dia. Não poderíamos estar aqui se não fosse a tecnologia. Isso foi o que nós tratamos o dia todo. Agora, para descontrair, depois do coquetel, já tomamos uma e outra, vai ter o que ali dentro? Nós temos agora, para fechar com chave de ouro, o show com os distraídos, que são com os integrantes Chico Amaral, Lelo do Skank, Henrique Portugal do Skank, dentre outros, músicos excelentes, para poder coroar essa 30ª edição, que a gente vem aqui com a cereja do bolo, é o show. Só alegria. Só alegria. Prazer, só parabéns pensa. Aí. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Olá você, meu telespectador. Mais do que o telespectador, você, meu leitor. Bem, a Paulo Navarro Comunicação está completando 25 anos. 25 anos de muita história, de muita gente que faz e acontece, que fez e aconteceu. E para tal comemorar, vai ter festa? Vai ter festa. Vai ser lá no chalezinho. Vai ter o quê? Um tabloide, vai ter um caderno especial comemorativo à data? Obviamente também terá, e terá com a participação de todo mundo que fez parte dessa história, desse grande diário de bordo. Bem, grande vitrine para você anunciar
Vem com a gente, a tiragem é super bacana e obviamente vai dar retorno ao seu produto. paulonavarro.com.br, telefone 3227-7770. Chega junto!